princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz. Gênesis capítulo 1 versículo 1 ao 3. Ao comando da voz de Deus, a luz teve que viajar não em sua velocidade mas na velocidade do eterno Deus ao quadrado, e se transformar em matéria. Afinal, que luz era essa, se Deus só havia criado até então os astros? E sóis no quarto dia. Albert Einstein, físico judeu-alemão, eleito o maior cientista de todos os tempos pela comunidade científica, nos diz que essa energia na velocidade da luz ao quadrado se transformou em matéria, do nada. Somos produto do nada. Essa teoria ficou conhecida como teoria do Big Bang. Como essas explosões provaram, uma pequena quantidade de matéria representa uma enorme quantidade de energia. Em 1905, Einstein havia predito uma relação entre matéria e energia. Muitos conhecem a sua equação. I igual mc2. A energia transforma-se em matéria quando partículas subatômicas colidem em altas velocidades e criam novas partículas, mais pesadas. Explica a The World Book Enciclopedia. Os cientistas realizam isso em escala limitada usando máquinas enormes, os chamados aceleradores de partículas, nos quais partículas subatômicas colidem em velocidades fantásticas, criando a matéria. Estamos reproduzindo um dos milagres do universo transformar energia em matéria, explica o físico e prêmio Nobel Dr. Carlo Rubbia. É verdade, alguém talvez diga, mas o que isso tem a ver com o registro da criação que se lê na Bíblia? Bem, a Bíblia não é um livro de ciência, embora se tenha revelado atualizada e afinada com os fatos científicos. A Bíblia mostra claramente a relação entre energia e matéria. Por exemplo, ela convida os seus leitores: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas até mesmo por número, chamando a todas elas por nome. Devido à abundância de energia dinâmica, sendo ele também vigoroso em poder, não falta nem sequer uma delas. No livro de Isaías capítulo 40 versículos 22-26. Sim, a Bíblia diz que uma fonte de tremenda energia dinâmica, o Criador, trouxe à existência o universo material. Isso se harmoniza plenamente com a tecnologia moderna. Só isso já basta para que o registro bíblico da criação mereça o nosso profundo respeito. E para corroborar, Salmo capítulo 33 versículos 6-9. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Também essa luz pode ser Jesus, já que ele mesmo se apresentou como sendo a luz do mundo e João diz que, sem ele, tudo que foi criado não teria sido feito. João 1. E o mais incrível é que a carta aos Hebreus 11:3 diz textualmente: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível foi feito do que é invisível. Seja bem-vindo ao episódio 3. Vamos adentrar no tema mais debatido por décadas ou possa-se dizer por séculos, pelos grandes estudiosos polimatas, cientistas e filósofos. Deus ou Big Bang? Qual a origem do universo? O que é o Big Bang? O que causou o Big Bang? A ciência aponta a teoria do Big Bang como sendo a melhor explicação para a origem do universo, mas será que o Big Bang de fato aconteceu? E se aconteceu, ele exclui qualquer possibilidade para a existência de Deus? O que é o Big Bang? Afinal, o que ensina a teoria do Big Bang? Quando se fala que o universo está se expandindo, não significa que as galáxias não estão se movendo para um espaço vazio pré-existente, mas que elas estão se afastando umas das outras à medida que o espaço se expande. O mesmo entendimento se aplica ao Big Bang. Não se trata da explosão de uma esfera superdensa de matéria em algum ponto específico do universo, mas sim do surgimento do próprio universo, que se expandiu a partir do nada. E nada não é um espaço vazio, nada é nada. O Big Bang é a origem do tempo, do espaço e da matéria. A aceitação da teoria do Big Bang. Diante das descobertas mais recentes da ciência, a teoria do Big Bang é hoje, de longe, a mais bem aceita pelos cientistas para explicar a origem do universo. Contudo, foi preciso tempo, evidências de observação e verificação cuidadosa das previsões feitas pelo modelo do Big Bang, para que a comunidade científica aceitasse a ideia de que o universo, de fato, teve uma origem.
E mesmo que a teoria do Big Bang venha a ser descartada no futuro, o que é altamente improvável, existem outras duas fortes evidências de que o universo não pode ser eterno. O universo consome energia e possui uma quantidade limitada dessa energia, ou seja, já estaria ela se estivesse funcionando a um tempo infinitamente distante. Não é possível haver uma quantidade infinita de dias no passado. Se assim fosse, o dia de hoje jamais teria chegado. É impossível iniciar uma contagem de dias a partir do infinito, pois sempre haveria um dia anterior para contar. A pergunta é: por que os cientistas sempre foram relutantes em aceitar que o universo teve um começo? A resposta é simples: as implicações desta teoria. O que causou o Big Bang? Existem apenas duas possibilidades para qualquer coisa que exista. Ou essa coisa sempre existiu e, portanto, não possui uma causa, ou duas, ela teve um início e foi causada por alguma outra coisa. Qualquer pessoa que esteja sinceramente buscando a verdade, jamais questionará a premissa de que tudo o que veio a existir possui uma causa. Nada pode ser causado pelo nada. Essa é a lei da causalidade, que é um princípio fundamental da ciência. Se o universo teve um começo, significa que teve uma causa. O argumento cosmológico pode ser estruturado da seguinte forma: tudo o que teve um começo teve uma causa. O universo teve um começo, portanto, o universo teve uma causa. Uma vez que a evidência mostra que o tempo, espaço e matéria foram criados no Big Bang, a mais provável conclusão científica é que o universo foi causado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Se o que causou o universo transcende ao tempo, é algo eterno. Se transcende ao espaço, é infinito. Se transcende a matéria, é espiritual. Ou seja, algo eterno, infinito e espiritual, criou o universo. A causa primeira: Deus. Enquanto muitos pensam que a teoria do Big Bang exclui a possibilidade da existência de Deus, na verdade ela faz exatamente o contrário. Uma vez que as forças naturais, na verdade, a própria natureza, foram criadas no Big Bang, a sua causa só pode ter sido uma força sobrenatural. O Big Bang não só coloca a existência de Deus como a única possibilidade plausível, como também aponta para o Deus bíblico, Hebreus capítulo 1 versículo 10. E isso acontece porque, além de ser eterno no livro de Salmos capítulo 90 versículo 2, infinito. Salmos 139 versículos 1, 12 e espiritual João 4, 24. Como revelado na Bíblia, existem mais 4 conclusões igualmente bíblicas. Trata-se de um Deus único, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5, Isaías 45, 6. Afinal, somente um ser único pode ser infinito. Se houvessem outros deuses, nenhum deles seria infinito, pois um terminaria onde começasse o outro. Se Deus causou um universo gigantesco do nada, ele é imensamente poderoso. Salmos 51, Apocalipse 1:8, Isaías 43:13. Pelo fato de ter planejado e criado o universo com incrível precisão, trata-se de um ser extremamente inteligente. Romanos 11:33 e Isaías 40:28. Se um Deus eterno, que existe fora do tempo, criou algo há um determinado tempo atrás, significa que ele decidiu fazer isso. Ou seja, trata-se de um ser pessoal. Êxodo 3:14, João 14:9. A eternidade de Deus. Mesmo com essa sólida argumentação, ainda assim, certamente ouviremos a seguinte pergunta: mas quem criou Deus? Porque se o universo teve uma causa, Deus também precisa ter tido, e assim por diante, em um looping infinito. Na verdade, só faz essa pergunta quem ainda não compreendeu o argumento cosmológico. Não é tudo o que existe que precisa de uma causa, mas tudo o que veio a existir. Trata-se de uma lógica simples. Se a criação do universo também foi a criação do tempo, algo que criou o tempo não pode ter tido um começo, pois só haveria começo se já houvesse tempo. Para criar o tempo, é preciso estar fora dele, ser eterno. E algo que é eterno não pode ter sido criado, senão, não seria eterno. O próprio universo não poderia ter tido uma causa se este fosse eterno. Porém, diante da lógica, das evidências científicas e da própria Bíblia, o começo do universo é um fato inquestionável. Longe de anular a existência de Deus, a descoberta de que o universo teve um início aponta para uma causa além da própria natureza, o que a ciência chama de causa transcendente e a teologia chama de Deus. No próximo episódio de nossa série, vamos dar um passo além.
Não basta o universo ter começado. As leis que o governo são ajustadas com uma precisão matemática assustadora. Vamos entender o que é o ajuste preciso do universo e por que as equações da física parecem ter sido escritas por um grande matemático. Inscreva-se no canal para não perder o episódio 4. Deixe seu comentário contando o que achou dessa relação entre a física e o Gênesis, e até a próxima.